Começa agora. Podcast CROSP. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast CROSP, um canal de comunicação do CROSP em que especialistas discutem temas relevantes para os profissionais da classe e para a população em geral. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a disfunção temporomandibular e saber se a DTM e o bruxismo são as mesmas coisas. E para falar sobre o assunto, a gente convidou a secretária da Câmara Técnica de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, a doutora Paula Machado. Doutora, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá a todos os ouvintes. Olá também, Ailton. Muito obrigada por mais essa oportunidade. E as pessoas, já quero começar dessa forma. Por que o tema DTM e bruxismo são a mesma coisa? Nós, da Câmara Técnica, recebemos muitas perguntas, principalmente dos ouvintes, dos clientes, pacientes. Mas o que é DTM? Eu vim para um tratamento de bruxismo. Então, nós achamos importante trazer essa comunicação, essa definição, e de uma forma em que as pessoas pudessem, de fato, entender o que é uma coisa, o que é a outra coisa. Boa, doutora. Muito obrigada. Boa. E para a gente já iniciar o nosso bate-papo, eu já quero que você explique, então, de fato, o que é uma disfunção temporomandibular, que a gente chama de DTM, que fica mais fácil para não falar essa palavra tão grande. A DTM, ou disfunção temporomandibular e dor orofacial, esse é o nome da especialidade, é uma síndrome em que abrange problemas com dor na musculatura da face, dor na musculatura da cabeça, na musculatura cervical, disfunção na mastigação e outros problemas relacionados à dor, neuralgia, por exemplo, neuralgia do trigêmeo, outros tipos de dores na região de face e pescoço. O bruxismo é uma dessas disfunções. O bruxismo é o ranger ou apertar dos dentes durante a noite ou durante o dia, também chamado de bruxismo de vigília. Boa. Doutora, e geralmente o que causa a DTM, de fato? A DTM ela pode ter diversos fatores, diversas etnias. Dentre elas, pode ser de origem central ou pode ser de origem periférica. Se nós falarmos de uma dor de origem central, que é algo mais comum, que as pessoas entendem, por exemplo, como a trigeminalgia ou a neuralgia do trigêmeo, que é uma dor tipo choque, uma dor muito rápida, uma dor que ela tem um gatilho, por exemplo, homens, ao fazer a barba, o bigode, pode ter um gatilho, o dente pode ser um gatilho, o coçar em algumas regiões pode ser um gatilho, ela tem uma origem central. O bruxismo pode ter também uma origem periférica, uma origem de quando nós rangemos esse dente. O que eu faço? Eu faço esse movimento. Quem é responsável por fazer esse ranger dos dentes? Porém, o bruxismo também pode ser no apertar os dentes. Quem é o responsável por apertar esses dentes? Dentro da disfunção temporomandibular, nós temos outros fatores. Eu posso ter dores de origem dentária, são as odontalgias. E como que eu faço o diferencial? Como que eu diferencio uma dor de outra dor? Aí que entra o especialista. Como que eu vou saber se essa dor é uma dor de origem local, dor de dente, dor de cárie, ou se é uma dor de origem central? É uma dor que entraria aí nas odontalgias para disfunção temporomandibular. É mais ou menos isso.
Boa. Doutora, eu fiquei com uma dúvida aqui, e aí antes da gente partir para a próxima pergunta, que já para falar um pouquinho mais sobre o bruxismo, você falou sobre a DTM dela poder ser uma dor central e que daí ela pode ser ativada, é isso por algum ponto? Como que é essa dor nesse sentido? Então, tipo, por exemplo, se eu for fazer a barba e eu tiver essa condição, como que ela é ativada? O que que eu sinto? Só para a gente poder Aí exemplificar. nós estamos falando aí da neuralgia do trigêmeo, especificamente. Então, a neuralgia do trigêmeo, ela precisa de um gatilho. O que é um gatilho? Ela precisa ser ativada por alguma coisa. Pode ser pelo dente, quando eu estou mordendo alguma coisa, pode ser fazendo barba, pode ser depilando, pode ser coçando. Alguma coisa acontece nesse rosto, por exemplo, eu tenho um gatilho aqui, eu coço. Eu vou ter uma dor em choque. É um choque. Vem esse choque, que tem duração de segundos. Só que são segundos tão fortes que a pessoa que tem esse tipo de dor, ela fala, poxa vida, eu fui lá no céu e voltei. Tamanha dor que eu tive. Ela passa muito rápida, mas é uma dor de uma intensidade muito forte. A trigeminalgia do trigêmeo, né, a neuralgia do trigêmeo, ela tem esse aspecto. São dores muito rápidas, muito fortes, que necessitam de um gatilho, ou necessitam de que a gente faça alguma coisa para que ela seja ativada. Boa. E doutora, quando a gente fala de bruxismo, né, que não sei se a gente pode chamar de hábito de apertar ou ranger os dentes, quais são as principais causas de bruxismo? O bruxismo, ele pode estar ligado ao sono, à qualidade do sono, ele pode estar com estresse, com depressão, e ele pode estar com hábitos também. Então, aquela pessoa que range os dentes sem querer, que tem onicofagia, né, a unha, come unha, que faz sucção de tecido, de roupa, de dedo, de caneta, que morde caneta, esses são maus hábitos. Quando nós temos esses maus hábitos, a gente chama de parafuncionais, que estão além da função, que não são função. Os nossos músculos, eles estão aptos a fazer a função da mastigação, da deglução, da fonação. Todos os outros movimentos que nós fazemos de uma forma rotineira, com mais intensidade, eles vão entrar numa parafunção. Nessa parafunção, provoca o quê? Dor. Então, eu tenho dor nesses músculos da mastigação. Eu até trouxe aqui uma ajuda, que aqui eu tenho, a representação de um crânio, e aqui mostrando os principais músculos da mastigação. Pelo menos o que nós conseguimos apalpar, que esse daqui é o temporal e esse daqui é o masseter. Nós temos ainda, pelo lado de dentro, pterigoideu lateral e medial, mas eles são de difícil palpação. Esses dois músculos, por exemplo, eles trabalham no movimento de elevar a mandíbula, fechar a boca. Esse daqui é mais forte e esse daqui é como se ele fizesse a elevação parando, devagarzinho. Se for muito rápido, quebra dente. Então, pensam bem, se eu fico com esse movimento numa parafunção, eu estou mascando chiclete, eu estou roendo unha, estou mordiscando um tecido, uma caneta. Esses músculos, eles estão funcionando o tempo todo. E se eles funcionam o tempo todo, eles têm uma mesma característica de qualquer músculo quando nós vamos na academia. Imaginem, se eu vou para a academia e faço exercício para o braço, se eu fico com o braço parado assim, por 2 horas, ele vai doer? Com certeza. Com certeza ele vai doer. Por quê? Porque o meu músculo do braço, ele não foi feito para ficar nessa posição. Ele foi feito para ficar para baixo. Então, essa posição é um estado de semicontração. Se eu coloco um peso na mão, eu não deixo essa contração, esse músculo mais duro. Se eu ficar 2 horas segurando um peso, possivelmente ele vai doer mais se eu não tivesse com o peso.
Se nós jogarmos esse mesmo pensamento para a nossa face, é a mesma coisa. Se eu ficar encostando os meus dentes, significa que esse músculo aqui, ele está em estado de semicontração. É como se fosse o braço assim. E esse músculo aqui também. Então, com o tempo, essa musculatura da face, ela vai começar a doer. O bruxismo, ele acaba sendo, então, quando eu tenho, ele pode ser articular e pode ser muscular. Quando eu falo do muscular, eu tenho dor nos músculos da mastigação, eu posso ter uma alteração de função, então, ao abrir e fechar a boca, eu posso ter um movimento não tão reto, eu posso ter dor quando eu coloco um alimento um pouquinho mais duro na boca, e eu posso, inclusive, ter dor na região da cabeça. Se lembram que aqui nós temos um músculo importante, que é o temporal? Ok. Mas eu posso também ter dor nos músculos cervicais. O nosso organismo, ele funciona como um todo. Se eu estou com dor aqui, esse músculo aqui, ele tem uma base aqui. E se eu aperto aqui, eu já tenho um outro músculo que desce para cá. Então, as coisas conversam. E cabe a nós entender o que está acontecendo ali. Outra coisa que faz doer muito a cervical são aquelas pessoas que hoje nos computadores trabalham assim. Não é? Se você fizer esse movimento, Ailton, o que acontece com a sua mandíbula? Faz o movimento para baixo. Ela vai ficar para baixo, né? Exatamente. Né? Então, eu encosto os meus dentes. Se eu encosto os meus dentes, eu ativo o meu cérebro falando assim, olha, tá vindo alimento aí. Fique no estado de semicontração, porque se você precisar mastigar, precisa de força para mastigar. Aí eu começo essa parafunção. Eu começo um bruxismo, que pode ser durante o dia e ou à noite, depende aí, né, o vigília ou noturno, em que a dor na face, ela é real. Eu tenho dor nos músculos da mastigação. Nossa, doutora, isso é ótimo, porque às vezes a gente se policia, principalmente quando a gente está em frente ao computador. Eu acho que hoje em dia é muito mais habitual, né? A gente usar esses computadores portáteis, né? Notebook, enfim, e a gente se policia para corrigir só a postura da coluna, né? Mas agora você falando faz muito sentido, então tem que ficar atento aí às duas questões, né? Não, e é interessante que você, como você exemplificou, a gente vê até onde, né, a dor, ela pode ir, ela não é só aqui no maxilar, né, ela vai para outros cantos também, né. Ela pode pegar essa região da cabeça, em que existe, inclusive, uma dor de cabeça para isso, que é uma dor de cabeça do tipo pressão, é uma dor de cabeça que é um pouquinho mais leve, que ela acontece todos os dias, ela lembra muito uma dor muscular. Aí, o cliente, né, o paciente que tem essa dor, ele precisa entender se essa dor, ela é uma dor da disfunção temporomandibular, do desvio, então, de mastigação, dos músculos da mastigação, ou se ela é uma dor, de fato, uma cefaleia, uma dor de cabeça real, que precisa ser tratada por um neurologista. O especialista em DTM, ele consegue fazer essa diferenciação, que é muito importante. Bom, e doutora, agora você até falou outras coisas, eu acho interessante pontuar isso. Quais são os principais sintomas, né, do bruxismo? Como que eu consigo identificar que eu preciso, de fato, procurar o especialista, porque pode ser que esse, o que está acontecendo comigo, é o bruxismo? Dor na face nessa região de músculo ou nessa região de músculo. Dor ao mastigar. Se eu acordo de manhã com dor, então eu vou tentar escovar os dentes, fazer um bochecho, dói. Ao final do dia, eu estou com toda essa região da minha face bem dolorida, bem machucada. Se eu sou acordada pela dor no rosto durante a noite.
Se eu começo a ter muitas fraturas dentárias, eu comecei a quebrar a pontinha dos meus dentes, as minhas restaurações estão caindo e quebrando, comecei a rachar meus dentes no estágio mais avançado, eu estou quebrando os meus dentes. Eu tenho as pontas dos meus caninos, as pontas das minhas cúspides, todas quase que retas. Significa que eu estou rangendo. Esses são os principais sintomas. Quando eu falo de bruxismo, ou uma DTM articular, né, que não é bruxismo, o que pode acontecer? Aqui no nosso crânio, nós vimos que a gente tem aqui a base do crânio, e aqui a gente tem articulação. Então, eu tenho um movimento, quando eu estou em repouso, que eu tenho um espaço aqui, entre a cabeça da minha mandíbula e o meu crânio. E o movimento que se faz, ele primeiro gira e depois ele translada, ele faz esse movimento aqui, no movimento de abertura e fechamento de boca. Se eu fico com os dentes encostados por muito tempo, o que pode acontecer? Isso que está assim, faz isso aqui. Ele pode ir para cima, ele pode ir para trás, ele pode ir para algum canto. Quando eu vou para trás, eu tenho uma zona aqui posterior que ela chama zona bilaminar. Essa porção aqui, ela é extremamente rica em vasos e nervos. Dói. Aí as pessoas falam assim, poxa, dói aqui. Quando elas vêm no consultório, elas põem a mão e falam assim, tá doendo muito aqui. Eu converso, dói. Eu mastigo, dói. Eu movimento, dói. Uma outra coisa que pode acontecer, quando eu abro muito a boca, eu tenho estalido. Eu escuto um clec, às vezes para abrir e também para fechar ou só para abrir. É um estalido. O que acontece aqui? De novo, estamos aqui no nosso crânio, aqui na cabeça da mandíbula. Se eu estou com um movimento assim, aqui no meu espaço, eu tenho um disco, que é a mesma coisa que um disco de outras articulações, como eu tenho no joelho, por exemplo, que é mais comum, né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, já diz a física. Então, se eu estou assim, o que aconteceu com o meu disco? Geralmente ele vai para dentro. Ele mesializa. Ele está medial. Então, ele faz... Estou assim. Na hora que eu tenho que abrir a boca, que eu faço o giro para poder fazer isso, eu faço clec, porque ele recaptura. O disco que está para dentro, ele vem para o lugar. Mas aí depois, na hora que eu fecho de novo, eu estou fechando de novo de uma forma que eu não deixo espaço para esse disco. Aí ele, para dentro outra vez. Clec, clec. Existem exercícios específicos que muitas vezes a gente consegue fazer a recaptura desses discos e dando aí uma qualidade de vida melhor para esse nosso paciente. Então, nós temos uma DTM muscular e nós temos uma DTM também articular, quando a gente fala de sintomas do bruxismo. Boa. E doutora, já que a gente já falou dos sintomas, agora eu quero que você fale quais são as contribuições, claro, né, negativas, para que a pessoa desenvolva o bruxismo. Principalmente as parafunções. Então, são aqueles maus hábitos que nós falamos, né, anteriormente, que fazem perpetuar uma característica, uma rotina, alguma coisa que é não tão boa para aquele paciente. Então, o hábito de mascar chiclete o dia todo. O hábito de pegar uma caneta e ficar mordiscando. O hábito de roer unhas. O hábito, tem gente que faz sucção de, não estou brincando, gente, sucção de roupa. Põe a roupa na boca e fica, né, fazendo sucção desse tecido. Tem adultos, né, não tão jovens que chupam o dedo. Ou esse dedo, ou esses dedos, ou esse dedo. Então, o hábito de sucção. A gente conseguindo controlar essas parafunções, a gente consegue melhorar muita coisa. Uma outra situação está muito ligada à ansiedade e depressão. Aí existem algumas linhas de tratamento.
né? Quem trabalha de uma forma ainda muito não intervendo com medicação, com alguma coisa, qual que é a orientação que a gente dá? É claro, quem trata ansiedade e depressão é o médico, não é o dentista. Então, o que um dentista, né, pode conversar com o seu cliente? Nas duas últimas horas antes de você dormir, tenta não excitar muito o seu cérebro. Então, celular, joguinho de celular, joguinho no computador, isso excita muito, isso é muito excitatório. Tenta fazer alguma coisa para baixar a bola, sabe? Baixar a bola e dormir melhor. Alguma coisa que te traga uma qualidade de sono melhor. Você dormindo melhor, você quase não tem o bruxismo. Se você for dormir muito cansado, passou um dia ruim, teve alguma coisa que não te deixou bem, com certeza você vai sonhar de alguma forma com isso. E durante o sonho pode ser que você tenha o bruxismo. Existem outros fatores. Eu estou dizendo de uma forma muito simplista, para você que está em casa, conseguir entender. Mas a qualidade do sono é algo vital e importante para que a gente não desenvolva o bruxismo. É importante. Eu tenho lido pesquisas também que dizem, né, que quanto mais a gente dorme bem, melhor a gente acorda e o nosso dia a dia ele é completamente diferente. E doutora, e a gente falando sobre isso, já que a gente está falando sobre essas questões, né, sociais e que influenciam no dia a dia, eu quero que você também exemplifique, quando a gente fala de bem-estar, como que o bruxismo e a DTM, eles impactam negativamente a vida, né, da pessoa que convive com essa condição. Em relação a bem-estar, viver com dor é algo que ninguém consegue, ainda mais uma dor crônica, aquela dor diária, aquela dor de todos os dias, aquilo que as pessoas parece que levantam de manhã e falam assim, nossa, meu dia vai ser daqueles, tomara que a minha DTM, né, meu rosto não doa tanto. Então, a dor crônica, ela impacta de uma forma muito negativa na vida das pessoas. A pessoa viver com dor o tempo todo tira o ânimo para se fazer, inclusive, as rotinas diárias daquele dia. Inclusive, pensar no futuro. Muitas vezes a gente escuta isso. Poxa, eu estou querendo programar uma férias, mas só de pensar que eu posso ter dor, eu já não quero ir. Eu estou querendo programar, eu me programei em fazer alguma coisa, mas eu tenho dor, então eu não quero ir. Então, o impacto de se ter uma dor crônica, onde aquilo atrapalha suas atividades diárias, é algo, de fato, muito importante, onde as pessoas, e os profissionais de saúde principalmente, precisam ter um olhar mais humano, um olhar mais empático com aquele cliente. Quando o cliente chega dizendo para você, estou com dor, é importante entender que dor é essa, para poder dar o melhor resultado, o melhor tratamento, e impactar de forma muito positiva na vida dessa pessoa. Boa. Qualidade de vida, né, doutora? É super importante ter qualidade de vida. E agora, já que a gente falou sobre isso, vamos falar sobre prevenção, né? Como que é possível fazer essa prevenção do bruxismo e da DTM, né? O que é importante aí as pessoas estarem atentas para que elas não desenvolvam essa condição, ou se tiverem desenvolvido, para que elas amenizem? Né? Quando a gente fala de central, né, nessas dores neurogênicas, a gente não tem muita coisa o que fazer na forma preventiva. Porque eu não sei de fato por que uma pessoa vai desenvolver uma trialgia e a outra pessoa não vai desenvolver. O que aconteceu ali? Depois a gente entra com tratamento. Para o bruxismo, é possível sim a gente trabalhar com cognitivo comportamental. O que é isso? Os dentes, eles não encostam, nunca. Lábio encostado, dente afastado. Se os dentes estão afastados, significa que meu cérebro entendeu que não tem alimento. Lembra? Não tem alimento,
o meu músculo não fica em estado de semicontração. O meu músculo fica passivo, ele não dói. Vamos levar sempre para a academia. Aí a coisa fica mais fácil de ser entendida. Então, a primeira coisa a se fazer, dente não encosta. É lembrar. Para quem tem o hábito de encostar os dentes, o simples encostar os dentes já é bruxismo. E ele acaba ocorrendo mais durante o dia, né? Em algumas tarefas, por exemplo, quem vai para a academia e vai levantar o peso, muitas vezes faz isso, né? Para levantar o peso, está encostando os dentes. Quem faz tarefas que demandam muita concentração, e eu não me esqueço uma vez que eu atendi uma senhora que é costureira. A tesoura, ela apertava a tesoura para fazer o corte do tecido, ao mesmo tempo que ela fazia o movimento com a boca, igualzinho. Ela corta, né, faz o movimento da tesoura, a cabeça e fazendo a oclusão dos dentes, ou encostando esses dentes no mesmo movimento. Isso também é bruxismo. Então, ter a consciência que os dentes não encostam hora nenhuma. Eles vão encostar no final da mastigação. Mas isso aí é fisiológico. Tudo que não é fisiológico é para a função. Nossa, toda vez que eu roo muito a unha, eu acabo tendo muita dor. Sim. Como é que eu resolvo isso? Não roer unha mais. Eu estou mascando tanto chiclete que eu vou morder outra coisa, eu vou almoçar, vou jantar, nas minhas refeições ali diárias, eu não consigo mastigar uma carne. Você está mascando muito chiclete, o que a gente vai fazer? Não mascar. Não vou encostar, não vou fazer o movimento. Então, o movimento repetitivo para esse músculo também é algo que a gente pode controlar. As duas coisas. Antes de dormir, cuidado aí com os estresses, né, desnecessários. Poxa, eu fico em joguinho, isso é muito comum agora nos mais jovens, né? Eu fico em joguinho o tempo todo até dormir. Eu literalmente caio de sono. Eu não consigo mais. Vou dormir 2, 3 horas da manhã porque eu estou no celular. Além de estar ali, vai ter uma má qualidade de sono, tá com o pescoço assim também. E se eu tô com esse pescoço para baixo, eu estou com a mandíbula muitas vezes girada, né? Fazendo com que os meus dentes toquem. Eu tenho dor. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente pode falar em 3 aspectos. 1, evitar encostar os dentes. O 2, evitar movimentos repetitivos com os músculos da mastigação, né? Lembra que são 4 e que a gente consegue enxergar 2. Aqui o masseter e aqui o temporal. E a outra coisa, cuidar da sua qualidade do sono. Ter uma qualidade de sono aí melhor, né? Que você consiga dormir melhor. Boa. É interessante porque em tudo que você comentou, se nós estivermos atentos aos nossos hábitos também, né, e ao que a gente faz no dia a dia, claro que tem momentos tem dias que você vai ter uma demanda muito maior de trabalho, por exemplo, outras coisas, mas estar atento a tudo isso, né, e isso vai influenciar de fato na qualidade de vida de modo geral, né, então é importante, né, é importante estar atento. Sim. Boa. E doutora, e a gente falando isso, a gente já está aqui chegando ao final, mas tá legal porque você já citou várias coisas, é interessante porque é um conteúdo que ele é bem explicativo e ele é bem interessante nesse sentido. Eu quero que você fale qual que é o momento certo, né, que o paciente precisa procurar o dentista, se ele percebeu que ele está com dor, ou se ele percebeu que ele está apertando muito o dente, de fato, qual que é o momento certo que o paciente precisa procurar o dentista? É exatamente essa situação. O paciente está vindo com uma dor crônica, né? Não é pontual. Eu tive dor 1 dia, 2 dias, depois nunca mais eu tive. Foi alguma coisa pontual. Eu estou tendo dor recorrente 2 a 3 vezes por semana há mais de 1 mês, há mais de 2 meses. Não é normal. Por que você está com dor? Vamos fazer uma avaliação e ver a necessidade de tratamento? Poxa, eu estou com muita dor de cabeça,
nessa região depois que eu comecei a fazer alguma coisa. Também não é normal. Vamos entender se essa dor de cabeça ela é do dentista ou é do médico. Pode ir para um profissional ou para o outro. Aí a gente cruza informações, né? Depois que eu comecei a treinar, adoro o exemplo da academia, porque ele é muito real. Depois que eu comecei a treinar, eu passei a ter uma dor na face esquisita, assim, assim, assado. Vamos ver o que está acontecendo? Porque muitas vezes, por exemplo, no caso do treinamento, é só colocar um protetor bucal, né? Não tem assim, só acontece quando eu estou treinando. Ok, então o protetor bucal resolve? Aí a gente já entra na odontologia do esporte. Sim, resolve. Ah, não, eu tenho muita dor ao acordar. Então você está fazendo um bruxismo durante o sono. Como é que a gente resolve isso? A minha dor, ela ocorre principalmente no final do dia. Então, o seu bruxismo é durante o dia. E o que a gente pode fazer em relação a isso? É preciso, sim, fazer uma avaliação, fazer um correto diagnóstico, para que a gente possa chegar no possível tratamento e prognóstico. Não é só falar, eu estou com bruxismo, eu vou usar uma placa. Eu estou com bruxismo, eu vou fazer massagem, eu vou colocar bolsa de água quente. Tudo pode fazer parte de um tratamento, mas quem melhor define precisa ser o especialista de acordo com os sinais e sintomas que esse paciente apresenta. Perfeito, doutor. É bom, né? É bom a gente reforçar isso, né? Que para a população em geral também, de manter as consultas odontológicas, né? E ficar atento aí no primeiro sinal, procurar o cirurgião dentista especialista. Eu tenho muito medo, Ailton, da concorrência do Dr. Google e do Dr. Yahoo, sabe? Eles são dois doutores muito poderosos. Então, eu tenho um pouquinho Nada de de receio. procurar no Google. Procura um especialista. É claro, né? Nessa curiosidade, a gente pode tentar buscar, sim, a informação está aí para todos nós. Inclusive, nós temos dentro do site do CRO informações muito valiosas e cientificamente comprovadas do que é o quê. Então, é um site real, é um site validado, onde as pessoas podem buscar mais informações. A brincadeira, eu acho que serviu para falar sobre isso. Procure o site do CRO ou de associações reconhecidas que trabalham com a especialidade. É importante a população também estar atenta, né, ao conteúdo que consome, né, se ele é real ou não. Então, valeu pela dica. E doutora, o nosso bate-papo já chegou ao fim, mas eu quero deixá-la à vontade para você fazer suas considerações finais e se despedir dos nossos ouvintes. Eu quero agradecer muito a oportunidade, lembrando que esse bate-papo é algo para trazer uma simplicidade quanto à especialidade. O bruxismo faz parte das DTMs, não são a mesma coisa, né? As DTMs vão muito além do bruxismo. E caso você queira entender um pouco mais, procure sim o site oficial do CRO, dentro da Câmara Técnica de DTM-DOF. Existem associações que são muito sérias, que tratam do tema. E caso queira falar conosco, esteja muito à vontade, mande um e-mail, entre em contato com o CRO, que nós teremos muito prazer em conversar com você. Muito obrigada. Obrigado, doutora. A gente é que agradece a sua participação, a gente é que agradece, né, por você compartilhar, né, compartilhar o seu conhecimento e trazer um pouco mais de esclarecimentos sobre o bruxismo, sobre a DTM, que são assuntos importantes, né, que acomete aí uma grande parte da população. Então, o podcast agradece a sua participação novamente. Obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast CROSP. Lembrando que pelo site www.crosp.org.br você fica por dentro das atividades do Conselho, assim como pelas redes sociais com o
@CrospOficial, no Instagram e no Facebook. E lembre-se também de conferir o canal da TV Crosp no YouTube para mais conteúdo sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais. Você ouviu Podcast Crosp.